Qual é a maior ponte ferroviária do Brasil? Até que ano as GL8 operaram pela Rumo? Qual foi a maior locomotiva da FEPASA? Como funciona a parte elétrica dos trens de passageiros? Vamos para mais um Ferro Respostas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Hoje nós vamos para mais um Ferro Respostas, que é o vídeo onde eu esclareço as dúvidas deixadas por nossos amigos e inscritos no vídeo anterior. E como vocês podem ver, hoje nós temos participação especial. Mas antes, eu vou ler algumas respostas que alguns amigos deixaram no episódio anterior em relação às dúvidas que eu não consegui esclarecer ou que eu mesmo tinha. Para começar, o Charles Pompiano dos Santos me esclareceu que os pesos comentados no vídeo anterior na rede aérea da CPTM é para manter a rede sempre tensionada devido ao calor ou frio. Charles, muito obrigado pelo esclarecimento. Eu realmente pensei que se tratassem de contrapesos nos postes e não os pesos que são presos na linha aérea para mantê-la tensionada. E que inclusive também a FEPASA e a antiga Companhia Paulista faziam uso disso. Eu vou ver se eu tenho imagens da época que a FEPASA ainda operava mostrando esse detalhe. Muito obrigado por sua participação, Charles. Já o Ricardo Braga e várias outras pessoas deixaram comentários falando a respeito dos horários que o trem do Pantanal fazia. No caso, quem quiser ler os outros comentários é só ver no episódio anterior do Ferro Respostas, mas eu selecionei do Ricardo, pois foi o primeiro a comentar. Ele diz: a viagem entre Bauru e Corumbá no início de 1980 durava oficialmente 36 horas. Porém, já nessa época o cumprimento de horário era difícil. Viajei nesse trem diversas vezes entre Corumbá e Aquidauana. Havia também um noturno entre Corumbá e Campo Grande, que levava 10 horas, sendo as distâncias entre as cidades 1.609 e 450 km, resultando em uma velocidade comercial de 45 km por hora. Ricardo, muito obrigado por sua participação. Já o Luiz Fernando Fázio comentou a respeito das diferenças entre as SD-42 e as SD-38M, que eu havia também comentado alguma coisa a respeito no vídeo anterior em resposta a uma pergunta. O Luiz diz: respondendo ao nosso amigo Ferrovia Minha Paixão, uma maneira de diferenciação das SD-42 das SD-38M é o número de ventiladores do radiador que fica no teto das locomotivas. As SD-40M e as SD-42 possuem 3 ventiladores, enquanto que as SD-38M possuem apenas 2. Luiz, muito obrigado por sua participação e pelo complemento da resposta. No Ferro Respostas anterior, eu também havia comentado sobre o carro de passageiros que transportava as pessoas que não tinham condições de pagar, os popularmente chamados mendigos, entre uma cidade e outra, na época da FEPASA. A respeito disso, o J. Ricardo Dias comentou: aqui em Limeira tinha o C-Trem, que ficava em frente à estação. Era onde os mendigos pegavam passagem para ir para outras cidades. J. Ricardo, muito obrigado por sua participação e por ter colocado que você também presenciou essa questão da FEPASA transportar os mendigos no trem de passageiros. O que, aliás, foi uma das coisas que afastou as pessoas de viajarem pelo trem de passageiros. Agora nós vamos para as perguntas de hoje. Ricardo Damasceno. JJ, parabéns pelo canal. Você poderia explicar um pouco mais sobre a passagem dos trens de passageiros por Rio Claro Nova e Rio Claro Antiga na época da FEPASA? Obrigado. Ricardo, eu vou falar a minha experiência já no final da FEPASA. Depois eu vou pedir para o meu pai falar um pouco sobre como que era na época da Paulista e o que ele lembra, talvez, no começo da FEPASA. No final da FEPASA, em 1997, haviam 6 trens de passageiros diários passando aqui por Rio Claro.
Que eu me recorde, em 1997, 4 horários passavam no centro da cidade, por Rio Claro Antiga, sendo 2 horários subindo, 2 horários descendo. No caso, para quem não sabe, subindo é sentido interior, descendo é sentido capital. Já no Rio Claro Novo, passava um par de trens de passageiros, um sentido capital e um sentido interior. E o que é... E claro, na época da Paulista ainda não havia o Rio Claro Novo. Como que você lembra que a passagem de trens aqui em Rio Claro na época? Assim, por volta de 65, 66. Sem contar o ramalzinho. Olá pessoal, tudo bem? Esse é o meu filhão. É o seguinte, aqui em Rio Claro, na época da década de 60, passava vários trens pela madrugada, começo do dia, durante o dia e à noite. Vários horários. Eu, agora, de momento, sim, o meu filho pegou de surpresa, desculpa. Mas assim que é divertido. Então, vários horários. Lembro pouco. São fazer um detalhamento, um próximo encontro a gente fala mais detalhado dos horários, dos tipos de trem. Porque na década de 60, no começo da década de 60, ainda tinha os carros de passageiro de madeira, que foram depois demolidos e construídos o famoso chumbinho. Que aliás, vocês podem assistir a história clicando aqui em cima. Aí tinha o Verde Oliva, que eram os carros ACF. E o Rio Claro. E os de Rio Claro também modelados sobre o ACF. E os famosos, que é o glamour da Companhia Paulista, os R. E tinha vários horários, E né? tinha vários horários. R1, R2, Sim, P1, P2, sim, P4. P1, P2. E agora do carro de madeira eu não lembro qual. Sim, peguei. Curva de Rio. Às 6h20 partiam daqui de Rio Claro, que ia para Panorama, Colômbia. para Colômbia, ia somente pescadores. O lado de São Paulo tinha um que partia no mesmo horário, que ia para lá também, que era de carros de madeira. Que era o trem leiteiro. Isso, exatamente. Obrigado pela lembrança. E do Rio Claro Novo... Bom, na época da Paulista ainda estava a construção Rio Claro Novo. Rio Claro Novo foi inaugurado, acho que em 76, se não me engano. 76, não tinha, Mas... não circulava nada naquela época. Só trem de carga e olha lá, né? Porque... Era tudo por aqui, porque até o final da década de 60, comecinho da FEPASA, o armazém aqui funcionava plenamente. Então toda a carga era direcionada aqui em Rio Claro. Uhum. E não tinha, como lá ainda estava em construção, no Rio Claro Novo, então não passava nada. Depois de 76 começou a passar trem de carga. Trens de passageiro mesmo, que se tem registro, acho que começou o quê? Na década de 90, talvez? Comecinho 90. 90. Porque o pessoal reclamava da distância. Até hoje é longe. Aqui de casa até lá é 7 quilômetros. Então... sim, e não tinha também nem condições, porque não tinha lugar de abrigo, não tinha estacionamento. Sem contar que vocês devem levar em conta que Rio Claro, na década de 70, não tinha asfalto. Quando que chegou o primeiro asfalto? Acho que finzinho da década de 70. Aqui na cidade? É. Ah, não, já não... então esquece. Eu vou cortar isso. Não. Mas enfim, era longe. Até hoje é longe. Sim, Imagina na década de 70, sair do centro da cidade lá 7 quilômetros de distância. Não tinha rua, não tinha estrada, não tinha nada, não tinha ônibus. Até hoje é difícil a locomoção. Mas em resumo, Ricardo, então é assim que era dividido a passagem dos trens de passageiros na época da FEPASA aqui em Rio Claro. E um pouco também de como era na época da Paulista. Muito obrigado por sua participação. Rodrigo Carneval. Parabéns pelo canal e também ao seu pai. Saúde, paz e alegrias. A Mogiana e a Leopoldina foram as empresas com maiores números de ramais? Isso afetou em suas decadências? Abraços. Rodrigo, começando pela segunda questão. A Mogiana e a Leopoldina tiveram realmente muitos ramais. Também dá para se incluir, junto a elas, a RMV, que também possuía muitos ramais. Geralmente, a maioria desses ramais eram ferrovias independentes que foram sendo adquiridas com o decorrer dos anos, o que fez com que essas empresas tivessem uma malha muito grande, muito deficitária e muito heterogênea. De certa forma, sim, isso ajudou que essas ferrovias
entrassem em decadência muito mais rápido. Afinal, esses ramais foram construídos da maneira mais econômica possível, o que significava que eles davam muitas voltas e seu principal produto transportado era café, que quando começou a rarear nas regiões, passou a tornar o transporte de cargas nessas linhas cada vez menor. Eu espero ter esclarecido suas dúvidas, Rodrigo. Muito obrigado por sua participação. Renan Trevisan. Até que ano as locomotivas GL8 rodaram na Rumo? Renan, a menos que eu esteja muito enganado, as GL8 ainda estão em operação. O que acontece é que atualmente elas são usadas apenas em manobras de pátio. Já não são mais usadas para rebocar trens, como acontecia ainda na época da rede. Inclusive, a Rumo vem recuperando diversas locomotivas GL8 para operação em sua malha sul. Muito obrigado por sua participação. RFFSA 4132-7D. O que pode acontecer com a U8B 2135 da CBTU depois que terminarem de demolir as construções de Salvador? No caso, o amigo deve estar se referindo a alguma locomotiva que é usada no serviço de via permanente na companhia do Metropolitano da Bahia. Se essa locomotiva pertence à CBTU e está emprestada para a Companhia da Bahia, essa locomotiva certamente voltará para a CBTU. Agora, se essa locomotiva realmente pertence à Companhia do Metropolitano de Salvador, possivelmente ela será vendida. Só nos resta saber se será vendida para ser operada na CBTU ou em outra empresa, ou se será vendida como sucata. Muito obrigado por sua participação. César 20.889. Boa noite. JJF, qual o motivo da MRS utilizar uma via de Jundiaí a Vinhedo e deixar a segunda via abandonada? César, a MRS utiliza apenas uma via entre Jundiaí e Vinhedo, e posteriormente até Campinas, simplesmente porque o número de trens que passam pelo local diariamente não compensa a recuperação da segunda via. Quando o trecho entre Jundiaí e Campinas foi duplicado pela Companhia Paulista na década de 1910, nós temos que levar em conta que todos os trens que vinham do interior em Bitola Larga ou vinham da Estrada de Ferro Araraquara, além de boa parte das cargas que vinham da Mogiana, passavam por ali e seguiam via São Paulo Railway até o Porto de Santos. Veja bem, um trem naquela época tinha no máximo uma lotação de 300 toneladas. Hoje os trens têm uma lotação mínima de 8.000 toneladas. Sendo assim, naquela época, até como meu pai tinha falado anteriormente, que também havia muitos horários de trens de passageiros, e acrescentando-se que havia pelo menos o dobro de horários de trens de carga, havia-se a necessidade de ter muitos pátios em espaços curtos ou linhas duplicadas para dar vazão a esse número de trens. Como atualmente a maioria das cargas desce via Mairimpe Santos, como eu já falei em nosso vídeo de curiosidades número 8, que vai estar aqui no card, então a linha entre Campinas e Jundiaí acabou ficando subutilizada. E por isso mesmo, uma das vias acabou sendo desativada pela própria Ferroban. Com o projeto do trem Intercidades entre São Paulo e Americana, possivelmente essa segunda via será reativada, além de que talvez haja a construção até de uma terceira via para que os trens de passageiros tenham uma alternativa dupla, ficando a via 1 exclusiva para os trens de carga da MRS ou outros operadores que quiserem utilizar. Eu espero ter esclarecido sua dúvida. Muito obrigado por sua participação, César. Gilmar Correia de Souza. JJF, por que a locomotiva U20C deu tão certo em praticamente todas as ferrovias do Brasil? O sucesso da locomotiva U20C da GE, tanto na bitola métrica quanto na bitola larga, deu tão certo nas ferrovias do Brasil que ela está operando há quase 50 anos, dando conta do recado até hoje. A maioria das locomotivas, como as SD42, DDM45, GT26CU2 e algumas outras, já viraram sucata na maioria das ferrovias. Mas a U20C continua firme e forte. Qual o segredo dessa locomotiva? O que ela tem de especial a ponto de se tornar a locomotiva com mais tempo de atividade nas ferrovias brasileiras? Abraço. Gilmar, apenas esclarecendo, a locomotiva que está em atividade há mais tempo nas ferrovias brasileiras
é a álcool RS3. Depois dela, vem as EMD-G12, que ainda estão em plena operação, principalmente na Transnordestina e na Teresa Cristina. E há também alguns trechos da própria Rumo. E no caso, tanto as G12 quanto as U20 estão em operação há tantos anos pela mesma razão. Ambas têm uma manutenção muito simples e muito barata, e são locomotivas robustas. Elas aguentam realmente o tranco de nossas ferrovias, com pouca manutenção e com poucas cargas. Já locomotivas mais tecnológicas, como as GT26, ou locomotivas mais potentes, como as SD42 e DDM45, acabam sofrendo um pouco mais. Por essa razão, por muitos anos nós ainda vamos ver G12 e U20s operando em nossas ferrovias. Talvez já não mais em trechos principais, mas em manobras e ramais, justamente por sua versatilidade e por seu custo baixo. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, Gilmar. Muito obrigado por sua participação. Tiago Santos pergunta para o Fer Respostas. JJ, vi em um canal sobre o trem húngaro que ligava São Paulo a Santos via Paranapiacaba. Realmente é verdade? Qual foi a carga mais pesada já transportada em um trem no Brasil? Qual é a maior ponte ferroviária no Brasil? Obrigado pela resposta e tamo junto. Tiago, o trem húngaro sim fazia o trecho São Paulo-Santos via Paranapiacaba, descendo através da cremalheira, não do funicular. Infelizmente, eu não encontrei imagens mostrando o trem húngaro diretamente na cremalheira. Mas como você pode ver nessa imagem, as Hitachi já estavam engatadas no trem húngaro, prontas para descer para a Baixada Santista via cremalheira. Eu não sei qual foi a carga mais pesada transportada por um trem no Brasil. E quando eu digo carga, eu imagino que você esteja falando alguma coisa em um único vagão, e não o tamanho de um trem. Eu acredito que uma das maiores cargas já transportadas por ferrovia no Brasil foram as turbinas da hidrelétrica de Barra Bonita, que foram levadas pela Companhia Paulista até Campos Sales e dali para a Estrada de Ferro Barra Bonita até Barra Bonita, onde foram transportadas depois via carroça até seu local de instalação. Já a maior ponte ferroviária do Brasil é a ponte sobre o Rio Paraná, entre Santa Fé do Sul e Aparecida do Tabuado. Eu acabei esquecendo qual é o tamanho dela, vai estar aparecendo aqui qual é o tamanho total dela. Eu não sei se a ponte da FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, sobre o Rio São Francisco é maior do que ela. Eu vou ficar devendo essa informação. Mas em operação é a ponte rodoferroviária da Ferronorte. Muito obrigado por sua participação, amigo. Fernando Marques. JJ, quantos Hoopers tanque HTD a FEPASA tinha? Eles faziam algum trecho na bitola larga, já que eram especiais para transbordo? Os GHD da FEPASA faziam quais serviços e o que carregavam neles? Valeu, JJ, e até a próxima. Fernando, a FEPASA tinha, segundo os desenhos que eu tenho aqui, 338 vagões HTD. Eu nunca vi esses vagões operando na bitola larga. Você chegou a ver esse tipo de vagão operando, Pop, por aqui? Não. Realmente, então, eles nunca operaram de forma regular na bitola larga, embora fossem especiais para transbordo. O amigo Vanderlei Zago já chegou a fotografar uma ou duas unidades nas oficinas de Rio Claro, que só poderiam ser acessadas via bitola larga na época da FEPASA. No entanto, eles vinham aqui, muito raramente, apenas para manutenção. Eu não descarto que algum tenha feito algum tipo de transporte de maneira experimental na bitola larga, mas aparentemente eles só operaram na bitola métrica. Já os vagões GHD foram adquiridos pela FEPASA para o transporte de clinker, que é a base de fabricação para o cimento, e que é o tipo de carga que eles ainda transportam, principalmente na Rumo. Muito obrigado por sua participação, Fernando. Murilo Alberg pergunta para o JJF: a Alstom francesa passava pelo corredor entre Iperó a Itapetininga, São Paulo? Murilo, eu nunca li a respeito delas passarem nesse trecho. Se alguém tiver informações confirmando que elas passaram, mesmo em regime de testes, entre Iperó e Itapetininga, por favor, deixe aqui nos comentários, que eu vou agradecer. Obrigado por sua participação, Murilo. Desculpe não ter essa informação. Giovanni Ferreira. Parabéns e muita saúde, José Carlos.
Pergunta a vocês. Vocês têm amigos próximos, antigos ferroviários, que fariam o quadro contando causos ferroviários do dia a dia? Eu não entendi o que ele falou. Vocês têm amigos próximos, antigos ferroviários, que fariam um quadro contando causos ferroviários do dia a dia? Conta um caos aí. Olha agora. Cadê seu papel? Não consegue, né? A gente vai fazer um vídeo ainda contando algumas coisas da época que viveu na Companhia Paulista. É como eu disse no começo, pegou de surpresa. Tem que fazer um roteiro. E fez. Fez o roteirinho aqui, né? Valeu. A gente vai fazer um quadro assim, Giovanni. Por enquanto, por causa da pandemia, eu vou entrevistar só meu pai, que ele vai contar as coisas que ele vivia na Companhia Paulista, que ele via, tudo isso. Depois, se alguém quiser participar também, quando a pandemia acabar, vai estar aberto a isso. Mas muito obrigado pela sugestão e pela participação. Vinícius Ribeiro. A rede mineira de viação chegou a ter locomotivas a diesel antes de ser devolvida à União? Ouvi falar que ela teve locomotivas elétricas e as fotos que vi eram em preto e branco. Saberia me dizer quais as cores dessas locomotivas na RMV? Vinícius, a RMV só teve locomotivas a vapor na fase em que era uma ferrovia privada. Ela só chegou a ter locomotivas a diesel quando ela já estava sob a tutela da Rede Ferroviária Federal. Ou seja, pós-1957 e já com a pintura da rede. Quanto às locomotivas elétricas, elas tinham uma pintura marrom escura. E para nossa sorte, a English Electric chegou a fazer um documentário aqui no Brasil por volta de 1955, falando dessas locomotivas que operavam por aqui e que tinham algum equipamento daquela fabricante. No caso, as locomotivas elétricas da RMV eram Metropolitan Vickers, mas elas tinham parte elétrica da English Electric. Sendo assim, elas foram filmadas naquele documentário e você pode ver as cores dessa locomotiva nessa filmagem. Eu já falei a história dessas locomotivas em nosso Ferro História número 13, onde eu também contei a história de diversos outros tipos de locomotivas elétricas menos conhecidas e que já operaram no Brasil. Muito obrigado por sua participação, amigo. Carlos Alberto Manuel. Meus parabéns pelas matérias, JJ. Pergunta: qual sistema de engate é eficiente? O sistema de engates inglês, com para-choques, ganchos e correntes, ou engates americano, automático? Por que o sistema ferroviário brasileiro adotou composições de cargas grandes e longas, como nos Estados Unidos, sendo que grande parte das nossas ferrovias tem os traçados sinuosos e passando dentro de cidades proporcionando velocidades baixas? Composições menores ou médias não seriam melhor? Obrigado. Carlos, a respeito de por que o Brasil adotou composições maiores, é porque nosso território é praticamente quase o tamanho do território dos Estados Unidos. Mesmo que nossas ferrovias sejam pequenas, nós temos que levar em conta que nossas ferrovias foram construídas para exportação. Ou seja, o volume de carga transportado sempre é grande. Já na Europa, as ferrovias são pequenas porque os países são pequenos. Mesmo com a integração das fronteiras, as ferrovias ainda são pequenas. Além disso, o transporte de cargas lá é feito entre uma cidade e outra, o que justifica que os trens sejam pequenos. Isso também influenciou na escolha do tipo de engate, já que trens pequenos se adaptam melhor ao sistema europeu, com para-choque e gancho, enquanto que os trens longos têm que usar obrigatoriamente o engate americano, já que o engate europeu não aguenta mais de 1.000 toneladas. Além disso, há vários outros motivos que fizeram com que as ferrovias brasileiras adotassem o engate estilo americano. Para começar, não é nada legal ver como que fica uma pessoa após ser esmagada pelos batedores do engate europeu. Você viu, né? Então, É brincadeira. é ruim. Muito obrigado por sua participação, Carlos. Paulo Fogaça. Parabéns por mais este vídeo. Pergunta: vocês sabem dizer se a Companhia Paulista ou Fepasa chegaram a usar em algum momento o sistema de batedores? Na EFVM, todo trem de passageiros tem um batedor, que é uma locomotiva que viaja 15 km à frente para monitorar a linha e avisar
o longo trem de passageiros que vem atrás. Bom, você lembra se a Paulista utilizava esse sistema de locomotiva batedora na frente dos trens? Eu lembro não. Eu lembro não. Eu também. A única vez que a gente viu uma locomotiva batedora na frente de um trem de passageiros foi durante a inauguração do Expresso Azul, que estava transportando várias autoridades. E que até a gente tem o vídeo aqui no canal e vocês podem assistir clicando aqui. Pode Mas- ser que tinha, mas é. eu não lembro. Assim, regularmente, como é na Vitória Minas e na Carajás, acho que nunca foi utilizado. Não, que não. Não, só eventualmente, talvez quando tinha alguma autoridade, presidente da república, imperador, governador, mas... É que sempre passava o trem. Ah, bom, é como que se também diz, de ah, 15 em 15 minutos é. na época, né? Não tinha quase, né, praticamente nem tempo de alguém sabotar ou acontecer acidente. Mas... Geralmente, do carga, geralmente tinha tudo aquele brequinho atrás, sempre tinha o... Acho que teoricamente podemos dizer na Paulista que o sistema do batedor do trem de passageiros acaba sendo o carro breque do trem de carga que ia na Ah, frente. sim, é. Então, Paulo, a FEPAS e a Paulista nunca chegou a utilizar de forma regular. Eu espero ter esclarecido sua dúvida. Muito obrigado por sua participação. General Inverno. JJ, que fim levou as 5 locomotivas SD40 sem ser a Dash 2 da rede? Amigo, pelo que eu saiba, elas ainda estão em operação na MRS. Entretanto, como eu não consegui apurar corretamente a informação, se alguém tiver uma informação melhor a respeito e puder deixar aqui nos comentários, eu agradeço. Muito obrigado por sua participação. Matheus Lima Santos. Para o próximo Ferro Respostas. A linha que ligava a Passagem até Ribeirão Preto da Companhia Paulista era uma linha de bitola métrica ou bitola larga. Que tipo de carga era transportada nessa linha na época da FEPASA? No ramal de Colômbia, ia apenas trens de passageiros ou havia trens de carga também, já no final da FEPASA e início da Ferroban? Mateus, o ramal de Sertãozinho, como era chamado, foi construído em partes pela Companhia Paulista e em partes pela Companhia Mogiana. Esse ramal era de bitola métrica. E na época da FEPASA, ele transportava principalmente álcool combustível e cimento. Entretanto, já no início da década de 90, ele estava sem cargas, e trens de passageiros deixaram de passar por ele por volta de 1996. Já no ramal de Colômbia, havia trens de carga e passageiros que chegavam até Barretos até 1998. A partir dessa data, apenas trens de carga seguiram pelo ramal até por volta de 2003, quando o trecho entre Piradópolis e Barretos foi paralisado, e é como se encontra até hoje. Muito obrigado por sua participação. Pergunta para o Jonatas. Durante a FEPASA, as locomotivas GP9 e GP18 adentravam o trecho Rincão-Barretos-São Paulo, mesmo com a operação somente a estação de passagem, antes da ponte que não a suportava pelo peso do eixo? Pergunto isso porque tem uma foto antiga que peguei na internet onde havia umas 3 unidades delas guardadas no depósito de Rincão, ainda nas cores azul e branca, primeiro padrão da FEPASA, provavelmente no final dos anos 1970. Esse depósito de Rincão era somente para a guarda delas, de modo a desafogar um pouco o depósito de Araraquara? Obrigado. Ourinho, eu realmente não sei como era a operação das locomotivas GP no ramal de Barretos no início dos anos de operação da FEPASA. Eu acredito que sim, elas adentravam esse ramal esporadicamente e eram guardadas no depósito de Rincão. Eu não sei até que lugar as GP chegavam. Possivelmente, como o amigo diz, devia ser até passagem, devido a questões de gabarito. Se alguém conhecer mais a respeito de como as GPs operavam naquela região na década de 70 e puder deixar aqui nos comentários também, eu agradeço. Muito obrigado por sua participação, Ruiz. Michele Christian. JJF, o Brasil teve ou tem condições para ter uma fabricante nacional de locomotivas? Amigo, é difícil o Brasil ter condições de ter um fabricante nacional de locomotivas, porque o número de locomotivas construído anualmente no país é pequeno e varia muito. Um ano pode ser que sejam fabricadas 120 locomotivas e no ano seguinte pode ser fabricadas apenas 3. Nenhuma fábrica a longo prazo consegue sobreviver dessa forma. Tanto é que a GE Wabtec e a Progress Rail
sempre tem problemas em manter suas linhas de produção abertas devido a essa variabilidade no número de locomotivas construídas ano a ano. De certa forma, a vinda dessas fábricas para o Brasil já faz com que nosso país tenha fábricas de locomotivas e não precise importá-las. O mais próximo que nós já tivemos de uma fábrica de locomotivas no país seria a Prado Showa e a Indústria Reunida Ferro e Aço. Entretanto, elas apenas construíam a casca das locomotivas, sendo que toda a parte de rodeios, truques, maquinário elétrico, maquinário diesel vinha importada. Ou seja, no máximo 20% da locomotiva era construída aqui, ao contrário dos 70% a 80% que são construídos atualmente. Além disso, um bom jeito de ver por que o Brasil não tem uma fábrica nacional de locomotivas é só olhar para a indústria automobilística. A Gurgel faliu, a Puma faliu e muitas outras empresas que eram brasileiras e abriam fábricas faliram com o decorrer dos anos. Se o número de ferrovias no Brasil crescer e o número de locomotivas encomendadas e construídas anualmente também crescer a um patamar que se mantém estável por décadas, por exemplo, 150 a 200 locomotivas por ano, talvez haja condições de surgir algum fabricante nacional. Mas sem isso, é praticamente impossível. Muito obrigado por sua participação, amigo. Paulo Fogaça. Outra pergunta. Vocês saberiam explicar de forma simplificada como funciona a parte elétrica do trem de passageiros? Isto é, de onde vem a energia para luzes, banheiros, tomadas, restaurante, que existia nos trens da FEPASA nos anos 70, exemplo, trem Campinas-Brasília? Soube que no trem de passageiros da Vale eles usam um tal carro gerador, mas ninguém sabe como funciona, se dentro deste carro tem um gerador diesel, etc. Obrigado. Paulo, no caso dos trens da Vale, é um gerador diesel. Tanto que em algumas filmagens, se você prestar bem atenção, quando o trem de passageiros passa, principalmente o trem de passageiros antigo, quando ele passa do lado de quem está filmando e passa o carro gerador, você pode ouvir o som do gerador diesel. De certa forma, a Vale fez essa modificação para simplificar o funcionamento do sistema elétrico do trem, já que o carro gerador fornece eletricidade para o trem todo, diferentemente de como era no sistema da FEPASA e antiga Companhia Paulista, e que, aliás, ele foi eletricista e ele vai explicar como funciona a parte de operação da eletricidade nos trens de passageiros. Bem, pessoal, a parte elétrica dos carros passageiros na época da Companhia Paulista era muito simples. O rodeiro de dentro possuía uma polia e tinha o dínamo, que era o gerador de energia, acionado por uma correia. Os carros mais modernos teriam um cardan ligando ao rodeiro no gerador. E desse gerador ele produzia energia e ia para o conjunto de baterias. Então, 64. 64. Os carros de madeira e o chumbinho, não sei se foi modificado, mas naquela época era 24 volts. E o R era 64 volts. E ficava armazenado nas baterias. E daí era transportado para o quadro de distribuição, onde distribuía para os bebedouros, para a iluminação, ventiladores, a iluminação do carro, as lanternas nas cabeceiras. É bem simples. Você até comparou, né, que é parecido com o sistema de bicicleta, Sim. né? Quem conhece uma bicicleta antiga, conhece o dínamo que tinha na borrachinha do pneu, né, que ele girava e produzia. A única coisa diferente é que a bicicleta não tinha bateria. Se tivesse uma bateria, poderia ser usado... Bom, hoje tem, né, a bicicleta Sim, elétrica, tem a mas... bicicleta elétrica. Mas é praticamente esse sistema, o mesmo tipo de sistema. É o mesmo sistema, é simples de tudo, mas uma grande mão de obra. E que ele vai contar quando fizer a história dos causos. Assim, com certeza. Muito obrigado por sua participação, Paulo. Eu espero ter esclarecido suas dúvidas. Jeffrey Araújo. Olá, JJ. Você saberia me dizer quais eram as locomotivas a vapor da Estrada de Ferro Goiás? Jeffrey, haviam diversos tipos de locomotivas a vapor que operaram na Estrada de Ferro Goiás, desde locomotivas 060T até as Mallets 26+62. No total, contando locomotivas a vapor e locomotivas diesel,
A EFG teve 99 locomotivas catalogadas pela Memória do Trem. Aliás, a editora Memória do Trem tem uma lista onde ela catalogou todas as locomotivas que operaram no Brasil. Eu vou deixar o acesso para essa lista no primeiro link aqui da descrição, para quem tiver curiosidade de ver. Lá também estão discriminados quais são os tipos de locomotivas que operaram. Essa lista ainda está em atualização. Muito obrigado por sua participação. Priscila dos Santos de Araújo. Pergunta para o Fer Respostas. O túnel do Botujuru, da Santos Jundiaí, já foi de via singela? E de qual ferrovia a MRS comprou a C37 Super 7? E quais são as numerações da C37 que vieram na pintura mexicana para a MRS? Obrigado pela atenção, JJ. Parabéns pelo canal e pelo conteúdo. Priscila, eu não encontrei informação de quais são as numerações das locomotivas C37 que a MRS comprou oriunda do México. Já as Super 7 foram adquiridas da GSCX, uma empresa de aluguel de locomotivas da própria General Electric. Aliás, as Super 7 adquiridas pela MRS são o protótipo das Super 7 construídas pela GE. Essa história está bem documentada no site da máfia do CTC, que eu vou deixar aqui na descrição. E o túnel do Botujuru, construído pela São Paulo Railway, era de via singela até o início do século XX, quando foi duplicado. Infelizmente, eu não encontrei fotos mostrando ele ainda sem ser duplicado. Muito obrigado por sua participação. Leonardo Souza. Olá, amigos. JJ. O contrapeso é para manter esticadas as caternárias. Pergunta. Qual a loco mais antiga a vapor e mais antiga dieselétrica em operação no Brasil? Quais locomotivas HO você tem? Qual mais gosta? E por quê? Por nostalgia, modelo, pintura, história. Valeu. Leonardo. A locomotiva a vapor mais antiga em operação agora em 2021 é a que pertence à BPF e está operando no trem Caiçara, em Antonina, Paraná. Já a dieselétrica, eu não sei informar, já que existem muitas locomotivas pequenas que trabalham em manobras internas de firmas que são muito antigas e que eu não sei a data de fabricação. Mas em ferrovias mesmo, as mais antigas são as Alco RS3, da CPTM, Supervia e CBTU Belo Horizonte. Já as nossas locomotivas em HO, eu fiz um vídeo a respeito mostrando todas elas e que você também pode assistir aqui no card. No caso, a minha locomotiva preferida é a V8 da Companhia Paulista, azul e creme. Acho que eu nem preciso Respondido. Muito obrigado por sua participação, amigo. Murilo Furlan. Pergunta para o Fer Respostas. As locomotivas da classe Mountain, numeradas como 680 a 695, da bitola métrica da CPF possuíam 3 cilindros? Em caso afirmativo, seriam elas as únicas locomotivas tricilíndricas da bitola métrica da Paulista? Murilo, de acordo com o desenho técnico dessa série de locomotivas, sim, elas eram tricilíndricas. Infelizmente, eu não tenho maiores informações a respeito, nem se elas eram as únicas locomotivas tricilíndricas da Companhia Paulista. Se alguém tiver informações a respeito e puder deixar aqui nos comentários, eu agradeço bastante. Muito obrigado por sua participação. Ademilson Araújo. Pergunta para o Fer Respostas. JJ, existe alguma locomotiva do modelo RS1 da Estrada de Ferro Santos Jundiaí? E por qual motivo retiraram os trilhos da Estrada de Ferro Bragantina? As estações ainda existem, oriundas dessa ferrovia? E quando a SPR comprou essa estrada, ela construiu alguma estação? Obrigado e parabéns pelo canal e abraços. Ademilson, eu já falei a história das Alco RS1 recentemente aqui em nosso canal. E você pode ver em nosso Ferro História número 42, que também vai estar aqui no card. Que eu saiba, a única RS1 que existe não é a da Estrada de Ferro Santos Jundiaí, mas da Central do Brasil. Já a Estrada de Ferro Bragantina, quando foi adquirida pela São Paulo Railway, foi ampliada pelos ingleses até Vargem Paulista, além de ter sido construído o ramal de Piracaia. Então sim, a SPR construiu estações naquela ferrovia.
Pelo que eu saiba, a maioria absoluta das estações da Bragantina ainda está em pé e com diversos usos. Apesar de existirem diversos projetos na época para integrar a Bragantina com o Trailway da Cantareia, para fazer uma linha de subúrbio para aquela região, nos moldes do que hoje a CPTM opera entre São Paulo e Jundiaí, infelizmente isso não saiu do papel e a ferrovia foi desativada. Um dos motivos é que a ferrovia é de bitola métrica, enquanto que a São Paulo Railway e posteriormente Santos Jundiaí de bitola larga, o que obrigava a baldeação. Além disso, a Bragantina, ao invés de descer via Bragança Paulista para São Paulo, subia para Campo Limpo, ou seja, ela vinha para o interior, o que tornava a viagem mais demorada. E, nos moldes do que se pensava naquela época, totalmente antieconômico. Eu espero ter esclarecido suas dúvidas. Muito obrigado por sua participação. Augusto Pereira. Oi, JJ. Por que as RSC3 da FEPASA não foram para a pintura fase 2? E qual era a maior locomotiva que a FEPASA já operou? Sou inscrito, adoro o canal. Valeu, Augusto. Eu já falei a respeito da história das Alco RSC3 anteriormente aqui no canal. E eu não vou deixar o card porque já deve ter estourado, mas vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Essas locomotivas foram pouco utilizadas na FEPASA, já que, embora tenham sido entregues em situação regular pela Companhia Paulista para a FEPASA, elas tinham problemas de manutenção, principalmente com a falta de peças de reposição, depois que a Alco fechou, e também pelo fato de serem menos potentes do que diversos outros tipos de locomotivas, como as então recém-encomendadas GE U20C. Por isso mesmo, algumas dessas locomotivas sequer receberam o primeiro padrão de pintura da FEPASA, tendo sido desativadas com a pintura de transição, ou seja, a pintura básica da Companhia Paulista apenas com inscrições FEPASA. Como o segundo padrão de pintura da FEPASA começou a ser implantado em 1976, e nessa época as RSC3 já estavam classificadas para serem baixadas, não valeria a pena para a FEPASA colocá-las em pintura fase 2, que é a pintura vermelha. Muito obrigado por sua participação, Augusto. E muito obrigado pela participação de todos. E obrigado pela participação de meu pai também. Um abraço a todos. Não acabou ainda. Você falou um abraço. O próximo Ferro Resposta será publicado no dia 26 de setembro. Sendo que eu vou gravá-lo no dia 16 de setembro. Então vocês podem enviar perguntas até esta data. Lembrando, eu não respondo questões políticas, ofensas, e eu escolho as perguntas que fazem mais sentido para o canal e que podem ser respondidas. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecerem nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!